Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, louvo a Deus por podermos estar aqui junto para meditar 15 minutos com Jesus na Palavra de Deus, amém? Estamos estudando a Carta aos Hebreus, mas antes convido você para que entremos em espírito, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, queremos te dar graça, Senhor, pela vida, pela escolha, porque nós não estamos aqui por acaso não, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, Senhor. Deus querido e Deus amado, peço uma bênção especial na vida de todos que estão nos assistindo e nos ajudando, todo aquele meio, Senhor, que nos faz possível chegar até esse encontro com os nossos amados, através desse meio de comunicação. Abençoa cada um, Senhor, e fica conosco agora. Usa-me, Senhor, como o vaso teu que sou, Senhor, para que eu possa ter clareza de expressão, estar cheio do teu Espírito para explicar a tua palavra, e todos aqueles que nos ouvem possam estar tendo pleno entendimento. Espírito Santo de Deus, visita cada um agora, pleno entendimento da tua palavra, para a sua edificação. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, então, nesses 15 minutos, vamos fazer agora hoje uma abordagem sobre a perseverança em Jesus Cristo. Já falamos o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra, né? Creio que todo mundo já entendeu o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra. E creio também que você sabe que sem Jesus Cristo não há salvação e que sem Jesus Cristo não é possível chegar à sala do trono, até Deus Pai, entrar em regiões celestiais. Mas com Jesus Cristo tudo é possível. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre ficar firme na promessa, sobre perseverança, amém? Vamos perseverar naquilo que Jesus Cristo nos prometeu. Fica firme na promessa, porque Jesus não falha. Nosso Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre, amém? E hoje então nós vamos meditar nos versículos de 19 a 39. Eu quero ler alguns para que a gente possa estar fazendo um comentário a respeito da mensagem, né, que Deus quer passar para a gente neste dia. E ele diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Vou parar por aqui um pouquinho. Então nós sabemos que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, aquele que nos abriu, rasgou o véu do templo e nos deu acesso ao Pai. Simplesmente invoca o nome dele e ele já se faz presente, amém? Será que é difícil? Nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas você nem questiona a respeito das aulas que você recebe em informática e quando você está aprendendo a mexer ali na internet e quando você quer acessar um amigo seu que mora no Japão, do outro lado do mundo, você simplesmente clica num botãozinho ali e aquele amigo entra, né, se tiver online.
ele entra imediatamente falar com você. Será que para Deus é possível? Será que para Deus é impossível estar online conosco? Ele está, ele não desliga o computador dele. Ele está 24 horas por dia à nossa disposição. Mas eu não tenho um computador para falar com ele, né? Eu não tenho um botãozinho para apertar. Mas ele disse como? Invoca-me. Invoca o meu nome e eu te ouvirei. É só chamar por ele. A qualquer momento, a qualquer instante, um grupo de cientistas pesquisava a respeito do cérebro humano. E o cientista explicava a finalidade de cada lóbulo do cérebro. De repente eles chegaram um pedacinho do cérebro lá e um cientista perguntou para esse que estava presidindo. E você não falou nada a respeito disso, esse é responsável pelo quê? Ele falou, isso daí nunca ninguém soube dizer para que serve o cérebro humano. Mas aqueles que creem em Deus dizem que é o ponto de conexão entre Deus e o homem. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque ninguém faz uma criatura sem deixar um ponto de conexão. Mas hoje, para estarmos conectados à sala do trono em regiões celestiais, é o Espírito Santo, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Quando Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo, o Espírito Consolador, virá. 50 dias depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, ocorreu o dia de Pentecoste, ou seja, o dia que o Espírito Santo veio para a terra. Então, naquele momento em que se cumpriu a promessa, os homens passaram a ter essa possibilidade de estar com Deus a qualquer tempo, em qualquer lugar e a qualquer momento. Basta que invoquemos o seu nome. Então, agora que nós conhecemos Jesus, agora que nós sabemos que temos acesso ao Pai através dele, que nós sabemos que o Espírito Santo intercede por nós e que nós entramos no Santo do Santo através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mediador, Ele é o caminho, é Ele que nos leva até o Pai. Vamos guardar firme essa promessa? Vamos ficar firmados em nosso Senhor Jesus Cristo? Existem pessoas hoje que estão se firmando no homem. Por exemplo, falam de Jesus para ele diz que se converteu, ele vai para uma igreja e fica convertido na igreja, no pastor, nos amigos. Mas qualquer deslize do homem, ele deixa tudo. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Ele realmente não se converteu a Jesus. Porque os que são verdadeiramente convertidos a Jesus, não mais miram no homem, mas ele tem Deus. Eles têm Jesus Cristo como seu alvo. Mas muitas pessoas, ele fala aqui no versículo 25, não deixando a congregarmos como é costume de alguns, mas ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, está se aproximando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ai daquele que tiver frio e sem o Espírito Santo. Por isso, o Senhor pediu que nós permanecêssemos juntos. Foi a ordem até que Ele deu para os discípulos dele quando Ele foi para o céu. Permanecei juntos em Jerusalém. Sabe, quando nós estamos unidos, quando nós estamos congregando, a nossa fé, ela cada dia acrescenta mais pelo ouvir da palavra, pelo apoio entre um e o outro, pelos estarmos juntos. Porque se nós nos separamos, é como uma brasa que você retira de uma fogueira. Quando você coloca a brasa fora da fogueira, a tendência dela é esfriar, 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 até apagar. Mas antes que ela apague de tudo, vamos lá, vamos trazer ela de volta para a fogueira. E imediatamente ela acende. É assim que nós devemos perseverar. O povo de Deus tem que permanecer unido. O povo de Deus, veja só, Jesus Cristo, ele não escreveu nada, mas ele disse para os apóstolos, agora ide, ensinai tudo que viste, ouviste, e o Espírito Santo vos fará lembrar.
E Pedro, no dia de Pentecoste, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele saiu e pregou para uma multidão. E quase 3.000 pessoas se converteram, foram batizados, e aí surgiu a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, a congregação. Eles passaram a congregar, porque nós somos a Igreja de Cristo, como ele disse para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Isso significa que começou ali, né? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo quando disse para Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E ele disse, mas você não falou da carne, você falou do Espírito. Ele sabia que o Espírito Santo já estava em Pedro. Então, o que acontece? Quando nós deixamos o Espírito Santo morar em nós somos a Igreja de Cristo, todos nós somos a Igreja de Cristo. Mas a congregação é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e os membros daquela congregação são os membros de Cristo. E nós precisamos estar assim unidos, perseverando, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E ele deixa lá no versículo 26, segundo as instruções do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que toda vez que nós estivermos reunidos, fizéssemos aquilo em memória de Jesus. Partíssemos o pão, né? Comêssemos do pão e bebêssemos do vinho, que representa o corpo e sangue de Cristo. Por quê? Porque estaríamos lembrando o seu sacrifício para a nossa salvação e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados, temos que estar prontos. Ele mesmo diz que quando ainda ele estava aqui no mundo, ele disse que nem ele sabia, só o Pai sabia o dia. E ninguém sabe, se alguém falar o dia que Jesus vai voltar, está mentindo, porque ninguém sabe. E ele está voltando para todos que estão morrendo. Às vezes a pessoa está com saúde, sai aí na rua, morre, é atropelado, para ele Jesus já voltou, mas Jesus vai voltar para buscar toda a sua igreja. Esse dia é conhecido como o dia do arrebatamento, ele vai arrebatar a sua igreja, né? Então, continuando um pouquinho aqui no versículo 25, então ele diz, não deixando de congregarmos como é o costume de alguns. Vamos manter então o fogo do Espírito aceso. Vamos estar sempre jejuando, orando, participando das atividades da igreja, fazendo vigília, cultuando o Senhor, louvando junto, cantando junto, adorando junto, porque quando nós estamos juntos, nós temos muita força, o diabo não pode com a gente de jeito nenhum. Mas quando a pessoa fica sozinha, ele fica vulnerável, aí o diabo vem tentá-lo. Por isso que nós temos que ter a cobertura do ministério a que nós estamos, da congregação que nós participamos, para que a gente fique fortalecido. Porque a pessoa sozinha é muito frágil, né? Tem várias passagens aí que a gente tenta explicar para as pessoas, né? Através de exemplos. Você não consegue quebrar um graveto, mas se você... você quebra um graveto com maior facilidade, mas você não consegue quebrar um conjunto de gravetos. Se você juntar muitos gravetos, fica difícil quebrar. Você consegue apagar facilmente uma vela, mas se você juntar um pacote de vela e acender, é muito difícil com sopa você apagar. E é isso que representa a congregação. Nós estamos unidos pela mesma causa. Essa causa é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui no 28 ele diz assim, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era muito pouco, né? Mas agora Deus é tão misericordioso. E através de Jesus Cristo, Ele não olha para a quantidade de pecado que você tem. Ele não olha para o tamanho do seu pecado. Ele não olha para o mal que você já fez. Mas Ele quer você agora, do jeito que você está. Ele quer que você tenha uma proposta de mudança. Ele quer que a partir de hoje você comece a entender tudo isso e praticar os mandamentos de Jesus. E Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados. E você está perdoado. Versículo 29 diz assim, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança,
eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós temos um Deus bom, boníssimo, todo misericordioso, mas justo. E aquele que não seguir os mandamentos de Jesus, certamente estará perdido. Não será poupado. Sem arrependimento, não, Deus não vai poupar ninguém. Se por um lado, Ele é todo misericordioso para perdoar aquele que se arrepende, aquele que não se arrepender, se considere perdido. Perdido está. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Às vezes foste expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulação. Às vezes vos tornaste coparticipante com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Meus irmãos, e é isso que eu peço nesse dia, para que o Senhor nosso Deus te dê forças. Se você ainda não veio para Jesus, se ainda não tomou consciência de todas essas verdades, que isso esteja acontecendo com você, para que você tome posse da promessa e fique perseverante e na esperança de que Jesus está voltando, e quando Ele voltar, você vai com Ele. Amém? Eu peço a Deus pela sua vida. Eu não o conheço, mas Deus conhece. Ele sabe quem é você. Que o Espírito Santo esteja te visitando. E se você já está vivendo nessa esperança, crendo nessa promessa, continue firme, persevere até o fim. Porque nós sabemos que aqui no mundo as pessoas correm e competem em busca de uma coroa, uma única coroa que é dada a um só vencedor, né? Como foi o caso agora da Copa aqui. Nós sabemos que muitos buscaram a vitória, mas a vitória foi dada a um país só. Mas interessante, né? Porque aqui todos os atletas de Jesus receberão a sua coroa, porque existe uma coroa para mim, existe uma coroa para você, existe uma coroa para cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Persevere até o fim e Deus o abençoe. É isso que eu peço ao Senhor nosso Deus. As bênçãos sobre a sua vida. Amém.